Receba, cara da luva de pedreiro. É nóis. Receba este fato. O melhor do mundo já não é mais o Luva de Pedreiro. Após uma repercussão global praticamente milagrosa, o influencer de 22 anos foi da cidade do Kijing para o mundo. Mas hoje é apenas uma sombra do que representou um dia. Agora, entenda como Irã de Santana derrubou o próprio império e pendurou suas luvas de pedreiro. Irã de Santana Alves, de 22 anos, nasceu em um povoado no interior da Bahia. Em sua cidade natal, Kijing, mal havia 30 mil habitantes. Desde sempre, o garoto que então se tornaria o Luva de Pedreiro cresceu em condições precárias e foi criado com grande humildade pelos pais. O seu contato com o futebol se iniciou com bolas de panos feitas pela mãe, ou até mesmo com cocos que caíam pelo quintal de casa. Conforme amadurecia, a vida não foi justa ou fácil. Irã foi obrigado a parar de estudar na 8ª série do ensino fundamental para começar a ajudar seu pai nos trabalhos da roça. E foi desta maneira que até 2021, o jovem vascaíno viveu. O garoto, que passava dia e noite nos trabalhos do campo, começou a gravar vídeos sem compromisso. No entanto, pela primeira vez, ele notou que o mundo não era apenas o seu pequeno povoado, porque em pouco tempo a sua repercussão foi explosiva. Seu primeiro vídeo, que foi postado no TikTok em março de 2021, teve 30 milhões de visualizações de um dia para o outro. Mesmo com essa boa notícia, ele ainda tentava conciliar a produção dos vídeos para a internet com o trabalho no campo para ajudar a sustentar sua família. Mas quando percebeu que seus vídeos viralizaram pelo Brasil e o mundo, chegando até mesmo em grandes clubes como Barcelona e Bayern de Munique, ele finalmente notou a realidade. O lugar dele não era no campo com uma enxada. Obrigado, Deus! E olha a família! Era na internet, com um smartphone e uma bola de futebol em mãos. Afinal, foi só isso que ele precisou para estourar. A partir daí, sua ascensão foi astronômica, algo nunca antes visto na história da internet e das redes sociais. Destaque na imprensa nacional e internacional, participação nos mais diversos programas de televisão, encontros com ídolos do esporte que replicaram seu bordão. É o Luva de Pedreiro, sim! E junto com tudo isso, vinha o retorno financeiro, dinheiro entrando na conta. Uma quantia que um rapaz que sequer concluiu seus estudos provavelmente jamais pensou que poderia ao menos existir. Então ficou claro que ele, família e amigos, igualmente simples, jamais poderiam administrar o nascer de um império digital sem um auxílio. Desse jeito, iniciou uma corrida pelo ouro, isso é, quem se tornaria o empresário do mais novo queridinho das mídias sociais. Na disputa, o vencedor foi Alan Jesus, que assumiu a gestão da marca Luva de Pedreiro. No entanto, o que parecia o começo de uma jornada de superação nunca antes vista, não passava do início de uma decadência se mascarando de sucesso. Em março de 2022, o Luva de Pedreiro dividia o público. Uns falavam sobre o quão raro era alguém como ele explodir. Outros comentavam positivamente sobre o quão bom era um menino simples mudar a sua vida e a da família. Mas havia uma parte mais racional e preocupada com o garoto. Esses eram os que alertavam. Irã precisava de um empresário com extrema urgência. Sem a administração correta, o patrimônio que estava vindo fácil sumiria com ainda mais facilidade. Até que enfim Alan Jesus assumiu a frente dos negócios. Luva de Pedreiro era o rosto da marca. Porém, apesar de ter conseguido o cargo, o empresário foi tratado por toda a sua gestão como uma raposa que estava tirando proveito da galinha dos ovos de ouro. Isso porque ele fazia uma estratégia agressiva de vincular a imagem de Irã à sua própria como empresário. Constantemente, Alan aparecia nos bastidores de gravações e principalmente em menções de cada story postado no perfil do Luva. Mas apesar de gananciosa, essa estratégia não é criminosa nem danosa para a imagem do artista. Então, assim as coisas continuaram. Inicialmente, tudo soava pleno. Logo no começo de abril, Luva já estava em sua primeira publicidade da vida, sendo o garoto propaganda da Prime Video. Em seguida, o seu primeiro negócio apareceu, a loja de roupas inspirada em sua trajetória. De abril a junho, Luva de Pedreiro esteve em uma enxurrada publicitária. Comerciais de divulgação da Copa do Mundo por diversas redes, como o HBO Max. Parcerias com ligas esportivas como o UFC, em que ele foi o primeiro a fazer um collab com o antigo campeão dos pesos leves, Charles do Bronx. Mas o que parecia promissor começou a desmoronar. Em junho de 2022, Luva de Pedreiro surgiu em suas redes sociais, alegando desânimo e estresse com as cobranças, a ponto de desativar as próprias redes sociais, que eram seu ganha-pão. Porém, após alguns dias, ele volta normalmente, como se nada tivesse acontecido. Contudo, sem menção a Alan Jesus, o que foi o suficiente para que as teorias de que Luva estava insatisfeito com seu empresário ganhassem ainda mais força. Horas depois, a agência ASJ Consultoria alegou não ter o conhecimento de nenhuma rescisão contratual, mas que tudo aquilo poderia configurar uma quebra de contrato
E aquele que era tratado como um verdadeiro réu do drama de Luva de Pedreiro, Alan Jesus, apareceu e alegou ter contrato com o influencer até 2026. Mas não era isto que os rumores diziam. O colapso, de fato, iniciou quando colunas da internet disseram um absurdo. Luva de Pedreiro teria somente R$ 7.500 em conta, enquanto do outro lado, o empresário confirmava que Irã teria 2 milhões a serem recebidos. Com o desentendimento das partes, a justiça precisou ser acionada. A repercussão foi tanta a ponto da juíza da causa proibir a grande mídia de veicular informações sobre a situação. Com o prosseguimento do processo, o veredito foi dado. Alan Jesus e Luva de Pedreiro romperam qualquer ligação contratual, mas o fim da parceria teve suas consequências. O acordo estipulado foi que a partir daquele mês, Luva de Pedreiro deveria repassar 30% dos seus ganhos mensais para Alan Jesus, até que completasse a singela quantia de R$ 5.200.000. Nas redes sociais, o ex-empresário era tido como Judas, que traiu e explorou o menino inocente que confiou em seu trabalho. Ameaças de todos os tipos se acumulavam em todas as redes sociais de Alan e sua família. Ele havia se tornado o grande vilão da história. Mas a vida não é uma série de TV simples, onde temos um herói protagonista versus um vilão perverso. As coisas não são preto no branco assim. Então assim começou a administração de Falcão, que parecia promissora e era cotada como muito melhor do que a de seu antecessor. Mas mal sabíamos o que o futuro guardava. A vinda de Falcão marcou o que parecia a era de ouro do Luva de Pedreiro. Uma gestão que exalava transparência com o público e com Irã, que era uma pessoa frágil, tanto psicologicamente como intelectualmente. Um menino completamente despreparado, conquistou o mundo. Então, acima de tudo, ele precisava de um auxílio moral, ético e sentimental. Ainda em 2022, os frutos do esforço de Luva começaram a florescer. Os seus mais de 20 milhões de seguidores em suas redes sociais deram a ele indicações em eventos como a CCXP, MTV e People Choice Awards. Os 30% devidos judicialmente a Alan Jesus passaram a ser depositados como se não fossem nada. Em um contrato com o McDonald's, ele recebeu mais de R$ 1.100.000. Com a Adidas, seu contrato chega a R$ 200.000. Com o jogo Free Fire, o valor chega a R$ 350.000. Fora o que Alan Jesus também devia a ele. Afinal, ele recebia R$ 237.000 pelos contratos com a Pepsi e a Amazon, que eram repassados ao influencer. Então, aos olhos do público, Falcão se tornou o herói que salvou o menino inocente de seu contrato abusivo. Tudo parecia bem, até que o primeiro pilar do Luva de Pedreiro começou a desmoronar. Em setembro de 2022, ele bateu o martelo que sairia das redes sociais. Sua assessoria disse entender e apoiava a decisão do influencer em apagar todos os seus vídeos das redes sociais. Contudo, o drama durou pouco. O mesmo Luva de Pedreiro, que dizia desejar viver uma vida normal, seja por pressão ou vontade própria, regressou às suas redes. Sua volta soou como uma jogada de marketing, mas foi relevada e o influenciador foi recebido de braços abertos por seu público. Porém, sem um momento para descanso, a virada para 2023 trouxe uma nova crise na gestão da marca do Luva de Pedreiro e expôs o outro lado da moeda. Nos últimos tempos, um questionamento foi levantado. Será mesmo que Falcão é um empresário profissional? Após a sua intervenção no caso de Irã contra Alan Jesus, o ex-atleta de futsal está sendo alvo de diversas críticas, principalmente questionado suas metodologias para gerenciar o marketing do Luva de Pedreiro. E o porquê disso é bem simples. Ultimamente, o que mais vemos são as péssimas tomadas de decisões publicitárias nas redes sociais do jovem, que são a verdadeira vitrine de sua marca. O jovem influencer e Falcão parecem ter esquecido que o público que atendem, em grande parte, é infanto-juvenil, envolvendo crianças e jovens de 12 a 18 anos. Logo, é necessário que se tenha ao menos um filtro do que deve ou não divulgar. Só que sua assessoria parece não ter se atentado a isso. Ou pior, percebeu, mas não poderia ligar menos. O que mais espanta do conteúdo é um assunto polêmico e ousado: casas de aposta. Hoje em dia é difícil passar um dia inteiro sem tomar uma propaganda de alguma casa de apostas. Elas patrocinam times de futebol, podcasts e principalmente influenciadores. Começam se vendendo como apostas esportivas, mas entrando nos sites, vemos que o que domina mesmo são os jogos de cassino online. Tem futebol, tem vôlei, tem esporte, tem basquete, tem cassino. Esses jogos são prometidos resultados rápidos. Os mais descarados falam até mesmo de renda extra, como se fosse a solução milagrosa para fazer seu dinheiro render. Bom, sabemos muito bem que não é assim. Você que acompanha o canal sabe muito bem minha opinião sobre essas casas de apostas e quem divulga esse tipo de conteúdo. Inclusive, fiz um vídeo sobre um caso famoso envolvendo um dos maiores cassinos online do Brasil e seus golpes. Se quiser assistir, vou deixar o link aqui no card e na descrição. O motivo da crescente das casas de apostas é bem simples. Esse é um negócio rentável para as plataformas esportivas, que lucram ainda mais quando o maior fenômeno digital da década vende um falso sonho para o público.
Foi visando justamente esse lucro que Falcão começou a sondar Irã. Isso mesmo, o ex-jogador de futsal não se aproximou do Luva com intenções puras de ajudar um menino sonhador a chegar mais longe. E é isso que vou te mostrar agora. Em junho, Luva de Pedreiro começou a anunciar a LuvaBet, seu próprio site de apostas e cassino, desenvolvido em parceria com MC Daniel e a F12.bet, a plataforma de apostas do Falcão. Neste site, além dos mais diversos cassinos e meios de apostas, ainda há um jogo sobre o influencer, o Luva Melhor do Mundo. No jogo, você aposta no próprio desempenho em simuladores de pênaltis, ou seja, uma réplica do principal conteúdo de Irã na internet. Mas esta forma de promover esse jogo é completamente insalubre para grande parte de jovens que compõem seu público. A divulgação de ganhos fáceis na casa dos milhares de reais incita e influencia todas as faixas etárias, mas se torna uma estratégia ainda mais maldosa e criminosa quando feita para jovens que não têm tanta malícia. Na mente deles, um grande ídolo, que eles têm como referência de sucesso, está indicando algo, então eles confiam que isso dará certo. Dessa forma, centenas são enganados pelo influenciador que um dia confiaram, perdem dinheiro, formam dívidas absurdas e se afundam cada vez mais no vício de apostar. No mesmo ritmo, denúncias sobre a plataforma do Luva se acumulam aos montes na internet, de pessoas comuns até celebridades. A fala é a mesma: LuvaBet é golpe. Como se não bastassem as críticas de fraude, Irã se esforça para manchar mais ainda sua imagem, com falas arrogantes e soberbas, mostrando que talvez já não exista mais o menino alegre e humilde que conquistou o apoio de tantos. Pouco a pouco, isto afasta a Luva de Pedreiro do tipo de conteúdo que o levou ao topo, aquele conteúdo sincero, engraçado e que gerava conexão com o seu público. Assim, Irã de Santana Alves segue para sua triste decadência. Então, estou aqui para te perguntar, você acha que Alan Jesus mereceu ser condenado como o grande vilão? Acredita que o Luva de Pedreiro ainda pode se redimir e limpar sua imagem? Deixe sua opinião aqui nos comentários. A fé virou mercadoria. Como um falso pastor está aplicando golpes milionários em todo o Brasil? É o que eu te conto nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios.